Meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta do Tarô Sol de Maio e desejo a vocês muita saúde, em primeiro lugar, saúde, pois sem saúde a gente não é nada e não faz nada, né? Muita paz, muita prosperidade, que Deus possa estar abençoando a caminhada de vocês hoje e sempre. E não se lamentem, quanto mais você se lamenta, mais energia pesada chega até você e dificulta toda a situação. Agradeça sempre a Deus por tudo, pois Deus é que sabe o tempo certo das coisas acontecerem, tá bom? E tenha fé. Não perca a fé de vocês de forma alguma. E deixe seu like aí. Se você não se inscreveu no canal ainda, aproveita, se inscreva agora. Tem vídeos novos todos os dias. E ative o sino da notificação. Meu WhatsApp para consultas particulares, se caso você quiser uma consulta comigo, 619-8207-7423, está na descrição abaixo do vídeo. Vamos dar uma olhadinha nesse tema que deixaram pra gente? O tema que eu tenho aqui, como foi o final de semana do casal? Deck 1, água marinha. No deck 2, a pedra vermelha. E no deck 3, a pedra transparente. Pedra 1, água marinha, do deck 1. Como foi o final de semana do casal? Energia, conselho, bom, aqui nessa situação, o final de semana do casal foi uma desestrutura, mas teve aí o seu momento de reconciliação. Essa desestrutura, ela trouxe muita insegurança, muita tristeza, certo? Tem trabalho espiritual envolvido aqui nessa história, não é pouco. Esse trabalho espiritual é para a separação desse casal. E aqui também fala sobre a situação assim de uma tentativa de superar os obstáculos. Então, houve essa desestrutura. Quando teve aquela conversinha, o diálogo da reconciliação, né? Aí veio esse assunto. Vamos superar os obstáculos, vamos continuar o relacionamento. Vamos ver se ainda a gente consegue superar tudo isso. Só que são palavras jogadas fora. São palavras jogadas ao vento. Promessas que não vão se concretizar. Nesse período que fizeram trabalhos para esse casal se separar, houve aí um tipo de descoberta e autodescoberta entre eles.
O trabalho, na verdade, serviu para mostrar que não existe amor, que não existe desejo. Esse trabalho aí, realmente, ele foi com tudo para cima desse casal. Com a intenção, separar, mas vai mostrar primeiro, tirar as máscaras, mostrar quem é quem nessa história toda aqui, certo? Então, houve aí uma pequena reconciliação dessa desestrutura, mas palavras que foram jogadas ao vento trouxeram grandes ansiedades, muitas ansiedades. Alguns foram viajar, viagens curtas, mas a separação aqui é bem nítida, é necessária e vai acontecer, certo? Então, em relação aqui à questão de energia e conselho, a energia é energia de separação da pessoa que realmente já cansou da história, da pessoa que não quer mais esse envolvimento, que realmente a máscara caiu e a pessoa já não quer mais, pegou um certo ranço, pegou aqui uma certa raiva. E aí, o que acontece? Nesse período inteiro que essas pessoas aqui estavam juntas, até a metade do período, estavam ali mostrando que realmente poderiam viver juntos ou conviver, mas com essas máscaras caindo aí, revelações sendo feitas, acontecendo aí grandes descobertas entre eles de situações difíceis, de caráter, de traições. Então aí realmente chegou um ponto final, certo? Em questão de tempo para que realmente se conclua essa separação, porque não existe aqui questões sexuais, não existe desejo, então é aquela situação assim, muita obsessão aqui dentro desse lar, nesse relacionamento, né? Muitos espíritos trevosos ali, e é difícil, ali é complicado, uma situação mesmo que a energia é de separação, divórcio. Dois, pedrinha vermelha. E não esqueçam, meu WhatsApp para consultas particulares, o WhatsApp, tá bom? 61982077423, está na descrição abaixo do vídeo. E lá também tem meu Instagram, @tarot sol de maio. Uma vez por mês estou fazendo previsões para os signos, então quem tem interesse em signos, vai lá, me siga, tá certo? Me dá um apoio lá, eu agradeço bastante. E vez ou outra eu também tô fazendo sorteios lá. E o tema aqui, como foi o final de semana do casal? Energia, conselho. Bom, nessa situação aqui, foi em família, foi um para casa do parente do outro. Então, assim, tá nessa situação. Conversaram muito sobre questões financeiras também. Marta, mas a gente, quando pergunta sobre casal, a gente não quer saber sobre questões financeiras, a gente quer saber se houve sexo, se tem romance. Sim, mas quando o casal fala muito sobre questão financeira, então é importante falar
o assunto que tiveram e porque ainda estão juntos, né? Porque ainda não se separaram. O que que segura o casal? É a questão financeira aqui nessa história. Por isso, quando sai, é necessário falar. Realmente, existe ainda desejo? Existe. Estão lutando ainda para conseguir essas vitórias financeiras. Estão, sim, com determinação, mas existe dúvidas nesse relacionamento aqui. Por quê? Porque a pessoa que está envolvida no triângulo amoroso aqui já se apaixonou, já tem amor pela terceira pessoa envolvida na história aqui, certo? E essa terceira pessoa está mexendo muito no coração, no sentimento, na família, né? E aí o que acontece? Já está com pensamento de divórcio, mas ainda não tomou atitudes. Então, o final de semana do casal, como foi? Discussões financeiras para ter sucesso e estabilidade, visitas de parentes, né, com direito aí a algum churrasco, algum eventozinho pequeno. Insatisfação também teve? Teve, não foi só o momento de harmonia, teve insatisfação, teve ali uma parte de isolamento, teve, né, um do outro. E aí trouxe o quê? O pensamento de divórcio. Mas quem tem esse pensamento de divórcio aqui é quem está envolvido no triângulo, é quem está se relacionando com a outra pessoa, né? Aí tem o pensamento de divórcio, realmente quer sair do relacionamento, já pensa nessa história, até um tempo não pensava e agora já pensa. Vai acontecer? Por enquanto está só no pensamento, ainda não foi falado no divórcio com a outra pessoa. Não foi falado ainda. Por quê? Porque envolve muita questão financeira. Por isso a gente fala de questão financeira. Quando tem questão financeira, tem que falar, porque às vezes esse aí é o empecilho total da separação do casal, certo? Então, aqui nessa situação já está sendo amadurecida a questão de divórcio. Isso é muito bom. Mas a energia ainda, aqui a energia, conselho, nessa situação aqui, é de harmonia ainda, certo? Tem ali a questão da pessoa pensar no divórcio? Tem. De estar envolvido com uma outra pessoa? Tem também essa situação, é claro. Mas aqui a questão ainda existe uma amizade, um respeito. Estão lutando juntos para conseguir vitórias financeiras. Ainda existe essa situação aqui, certo? Mas não é porque estão em harmonia, lutando por uma estabilidade financeira, que não vai haver o divórcio. Vai, mas muitas das vezes acontece o divórcio em questão de amizade, né? Ali não precisa de uma briga para acontecer o divórcio. Às vezes eles são tão amigos, falam, ó, cada um segue seu caminho, aí realmente cada um segue seu caminho. Então, é nessa situação aqui, certo? Vão acabar se divorciando em paz, pela maneira como mostra que sim. E por enquanto ainda estão procurando um espaçozinho para a estabilidade financeira. Então, existe esse ponto ainda entre eles, uma harmonia. Então, teve aí esse momento nesse final de semana. Mas o mais importante é que a pessoa já está amadurecendo a situação de divórcio. Essa parte aí é importante. 3, a pedra transparente. Como foi o final de semana do casal? Bom,
Vamos ver aqui, energia, conselho. Nessa situação aqui, teve muita ansiedade. Foi um final de semana com muita ansiedade, tristeza e choro. Tiveram alguns aqui que souberam notícias de gente querida, ente querido que desencarnou, né, que faleceu. Então, alguns aqui realmente tiveram. Então, teve um momento de tristeza por causa disso. Aqueles que não foi por causa de desencarne, o momento de tristeza, choro e ansiedade foi por causa de discussão mesmo, certo? E aí veio promessas vazias, promessas jogadas ao vento, palavras jogadas ao vento, aquela situação que a pessoa só promete e não cumpre, trazendo um distanciamento do casal. Não uma separação total, um distanciamento, certo? Mas depois uma união. Teve o distanciamento, o momento que ficaram longe, depois teve o momento que teve relações íntimas. Esse casal ainda tem relações íntimas. Aqui fala sobre a situação de ainda lutarem juntos também, mas para uma harmonia dentro do lar, certo? Então, teve ali momento de tristeza, choro, briga, discussão, mas teve uma reconciliação. Essa reconciliação chegou a ter relações íntimas. Ali ainda teve trocas de declarações de amor, ainda teve. Mas fala sobre uma situação de quando acaba essa questão das relações íntimas ali, que tem a declaraçãozinha de amor no momento, aí cada um fica pro seu lado, já começa aquelas picuinhas de novo, aquelas briguinhas. Então, é uma situação que constantemente está em briguinha, depois vem transformações. Aí eles estão também na luta financeira, porque todos mostram que tem luta financeira ainda. Existe desejo ainda entre eles. Existe, certo? Então, vem dessa forma. Durante o fim de semana foi um turbilhão de situações aqui. Foi um grande turbilhão. Teve encontros também aí. Alguns tiveram encontros com a terceira pessoa, né? Porque aqui é triângulo. E também. E aí teve alguns encontros, mesmo que foi ali só rapidinho, mas teve um encontro. E voltou ali para dentro de casa, pro relacionamento da pessoa. E então, assim, tiveram N casos aqui, N situações, né? Mas esse casal ainda não fala em divórcio de verdade, em separação mesmo. Existe uma separaçãozinha de vez em quando, mas eles ainda têm relações íntimas. E ainda querem continuar insistindo na história deles. Então, nessa situação aqui, ainda vai dar uma insistência por um bom tempo a convivência desse casal. Em relação à questão de energia e conselho, é energia de trabalho espiritual aqui. Contudo, mais de um trabalho espiritual é pesado, é leve, é de vários modelos aqui. Então, tem sim. Para quê? Para ainda continuarem juntos. Para continuar a união desse casal. Então, foi feito para isso, certo? Mas, como existe aí essa situação de que não existe mais esse amor todo, aí fica de vez em quando com essas picuinhas, com essas briguinhas. Ainda tem a história da tristeza, né, discussõezinhas. Então, tudo isso aí acontece. Nada é 100%. Não existe aqui só flores, tem seus espinhos e os espinhos são enormes. Certo? Então, aqui, por enquanto, eles ainda vão persistir na união. Esses aqui vão, né? É uma situação, assim, bem delicada desse casal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão para vocês. Boa sorte.